Mestre Jesus. Pensemos então na fisionomia, na fotografia do Mestre Jesus. Coloque ela no quadro da sua mente nesse instante. Nossos sensores são abertos para que a espiritualidade possa trabalhar em nós. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão a possibilidade de trabalho. Gratidão podemos estar aqui em tratamento. Nesse instante peço-te, Pai, que as nossas necessidades sejam vistas, que nós sejamos tratados, orientados, assistenciados. Nós possamos, Senhor Jesus, sairmos melhores, mais aliviados, cheios do Seu amor. Veja as nossas necessidades íntimas, auxilia-nos, ó Senhor, e pedimos perdão pelas nossas fraquezas, pelos momentos ruins, pelos instantes amargos que ainda temos em nossa mente. Ajuda-nos, ó Pai, e dai-nos condições de continuarmos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, nos livra do mal sempre, Senhor. Que assim seja. Hoje nós vamos falar de sociedade atual e saúde mental. A pesquisa é livre, mas o tema de sociedade, lei de sociedade, é contido no livro dos Espíritos. Está lá para nos auxiliar e nos dar direcionamento. Sociedade atual. Nós necessitamos de viver em sociedade. Nós somos espíritos imperfeitos. E nós não temos todas as especialidades que necessitamos para evoluir. Viver em sociedade é viver um aprendendo com o outro. Porque nós temos situações em que nós somos muito bons. E nós temos outras em que nós não temos habilidade. E temos que aprender com o convívio social. Viver em sociedade é uma necessidade de uma lei natural contida dentro do nosso planejamento de evolução. Deus, nosso Pai, nosso Criador, foi muito bondoso quando nos colocou um sistema de que um ajudando o outro, um aprendendo com o outro, nós vamos conquistando a cada momento habilidades mentais cada vez melhores no planejamento e evolução. É tido no ensino de hoje, no Livro dos Espíritos, que se não vivêssemos em sociedade, nós dificultaríamos muito o planejamento de evolução. Ficaria muito mais vagaroso, muito mais dificultoso evoluir. Então, um é exatamente a base de assistência do outro. E nós, diante da constituição da vida, nós vamos mexendo com as leis naturais, leis de sociedade em sua plenitude constante. E nós vivenciamos as leis naturais, tudo que nós fazemos, pensamos, tudo que nós introduzimos como comportamento de vida, tem a sua individualidade, portanto, a sua responsabilidade de energias. Nós jogamos ao universo ou ao planeta, e o planeta num campo de atração para nos demonstrar a cada momento significativo das nossas ações, nos devolve exatamente aquilo que nós estamos cheios. Ou seja, meu método de pensar, minha forma de agir, eu recebo os impactos emocionais, fluídicos, energéticos, quase que de imediato. Crio também um campo equivalente com o meu jeito de ser na atualidade.
Mexemos então com as energias naturais e temos de imediato as reações exatamente daquilo que nós somos livres para ser. Portanto, em sociedade, fora o nosso início, que nós precisamos de alguém para iniciar o nosso processo de reencarnatório, nós precisamos dos nossos familiares queridos, na situação de nos darmos oportunidade para que o corpo físico seja montado, estruturado, que a gente venha para cá, inicia-se em nós, então, a necessidade de entendermos o que é ser sociável ao outro, companheiro ao outro, porque é o que nós verdadeiramente somos. Mesmo não sabendo ou não querendo, somos todos companheiros de todos. Portanto, existe um significado muito grande quando o outro não evolui adequadamente perto de ti e quando ele não aprende as coisas que tem que aprender perto de ti. E quando você também não aprende com o outro o que verdadeiramente o outro está passando, os valores que o outro está te entregando. É muito interessante a união desses dois temas, né? A condição da sociedade atual ou a condição da saúde mental. Nós estamos a todo momento em transformação. E a cada instante em que nós vamos nos transformando, há coisas que vão acontecendo na nossa sociedade, que é uma sociedade que ainda tem um resultado amparado ao nosso critério de evolução. Nós não fazemos todas as coisas que estão na nossa sociedade, mas nós convivemos com ela. Nós tomamos conhecimento de tudo que está no nosso comportamento, no nosso convívio social. Muitas coisas que nós vivemos, nós não aceitamos, mas nós temos que aprender a conviver. Aprender a conviver e aceitar a condição de evolução do próximo, que muitas vezes é mais vagarosa do que a nossa, ou muitas vezes é muito mais acelerada do que a nossa. Nós temos que aprender e aceitar essa condição de que uns são mais lentos, outros são mais rápidos e outros são estacionários. E essa condição nos dá qualificação mental. Quando nós começamos a entender a proposta de vida, o jeito de vida do outro, nós estamos cumprindo a lei social e nós estamos nos impactando a todo momento com essa convivência. Se nós fizermos uma análise do comportamento social, seja ele no trabalho, seja ele no campo afetivo, seja ele na convivência familiar, enfim, no nosso dia a dia, nós vamos encontrar inúmeros momentos em que existem vibrações inadequadas para nós seres sensíveis. Todos nós, mais grotesco ao mais civilizado, nós somos seres sensíveis. Tudo que nós temos conhecimento, tudo que nós adquirimos como notícia, tudo que nós adquirimos como comportamento, tudo que nós vemos, ouvimos e aprendemos e assimilamos, tem uma energia impactante. Quanto mais informação existe no nosso método atual social, mais impactos diferenciados nós vamos recebendo. E essa habilidade de aquisição de informação, ela não é ainda comparada à habilidade da nossa saúde mental. Porque se tudo que nós vemos, ouvimos, sentimos de modo geral, passamos a saber, existe uma notoriedade dentro de nós que nos ocasiona influências de energias impactantes, que muitas vezes são destrutivas. No nosso método de trabalho, se antes, há séculos passados, nós éramos guerrilheiros, jeito da
do nosso modo social de viver até aquela época, nós matávamos corpos. Então nós tirávamos da nossa frente aqueles que eram obstáculos ou eram contrários às nossas ideias. Era um método de viver extremamente agressivo e que ocasionava impactos destrutivos de acordo com a proposta de evolução que existia. Hoje, nós somos competidores. E esse método competir, ele ainda é extremamente agressivo, e Emmanuel endossa uma frase que eu considero um ensinamento incrível. Ao sermos competidores, nós somos mutiladores de mente. Nós mutilamos as mentes das pessoas. A cada instante, a cada momento, está sendo intolerante à condição de vida, o jeito de se viver. Tanto que a geração que está chegando agora, nós costumamos dizer que não vai ser mais a geração do martelo na parede para quebrar a parede. Eles vão usar uma máquina para fazer isso. É o jeito e a transformação de uma geração. E automaticamente existem os impactos da geração que está indo para essa que está chegando e toda a forma de conduta social que existe. No trabalho, por exemplo, a concorrência de horários, a excessividade de cargas horárias, a condição da exigência competitiva de produção, de qualidade, de execução no método de trabalho, isso qualquer tipo de trabalho, qualquer execução, qualquer método de trabalho, em qualquer área. E o trabalho, ferramenta natural de evolução para nós, muitas vezes no nosso método de vida social, ocasiona impactos que são destrutíveis. São impactos que são amargos, difíceis de serem tolerados. Carga excessiva, aí dão a condição de gerações de doenças, como ansiedade, estresse. Muito na moda se falou muito do estresse. A condição abusiva de toda hora você está sendo exigido. E quando você consegue fornecer o seu máximo, aquele máximo passa a não ser mais aquilo que está se exigindo, passa a se exigir mais ainda. Enfim, essa concorrência, essa falta de habilidade em se preocupar com o semelhante, ocasiona as energias destrutivas. E veja que eu só estou falando do trabalho. Existem os compromissos que vão chegando financeiramente. Somos pessoas de pouca fé. Às vezes não esquecemos que nós pagamos conta uma vida inteira. E como a gente nasceu sem conta bancária, tudo aquilo que a gente vai tendo de experiência na nossa vida deveria nos servir de exemplo para nos acalmar as contas atuais. Esquecendo então do nosso passado, perdemos muitas vezes a fé e a ansiedade nos consome. As cargas fluídicas, questões financeiras nos perseguem constantemente. Outro dia desse, por curiosidade, eu abri um site, não lembro mais qual, e tinha aquele jornal antigo, né, que hoje em dia não tem mais o jornal, se eu não estou enganado, acho que era o Diário Popular. E falava de uma notícia da seguinte maneira: o aumento do café, 100 anos. Eu estava vendo uma curiosidade de notícias do jornal há 100 anos passados. Aí estava tendo um aumento do café, no supermercado as coisas estavam difíceis, que ia aumentar mais 30% naquele mês. Eu falei, caramba, será que é 100 anos ou eu errei a data? Você veja que as coisas são repetitivas. E nós poucos observadores. Essa falta de análise de critério, de se olhar e ver no ensino de Jesus, basta o seu dia por hoje, e automaticamente a gente entender que o pão nosso de cada dia nos vem,
E aí, por exemplo, a gente já tem um cartucho enorme, 50 anos pagando compra, por exemplo, e a gente não pensa que a gente conseguiu pagar as anteriores, porque não vamos conseguir pagar as atuais. Esse distúrbio, essa falta de fé, essa verificação na situação atual, que muitas vezes se repete durante anos. Olha que eu fui ver uma notícia de 100 anos, 1920, parecia tão atual. E essa condição repetitiva nos traz energias desgastantes. E o desgaste nos coloca em proporções, quando ele é repetitivo, e ocasionando distúrbios mentais. Uma vez vendo uma entrevista de um cantor sertanejo, num programa ele falou assim, que lá na casa dele, tem mais ou menos, todo mundo tem mais ou menos uns 10% de separado, sem acidentes. Ele falou brincando, mas se a gente fosse realmente preocupado um com o outro, fazer uma análise através de exames, nós somos separados, sem acidentes. Na nossa rotina, a dificuldade da nossa vida, que métodos de espíritos imperfeitos buscarem formas de executar a vida. Porque a execução, a administração da sua vida pertence única e exclusivamente a você. Há uma proposta de Jesus para conosco, que é orar e vigiar o tempo inteiro. E orar e vigiar, mediante comportamentos inadequados, variados que existem na nossa sociedade, espíritos imperfeitos constantemente estão em discussão, concorrência, competição, ciúmes, vaidades. Procuram jeitos de conversas destruidoras, formas de agirem que são inadequadas. Essa vida constante e desconfortável do lado de fora da nossa sociedade, vista ela, nós temos que ter dentro de nós uma busca constante de como nós estamos suportando o nosso dia a dia. Porque a pessoa que mais convive comigo mesmo sou eu. Eu sou aquele que eu tenho uma convivência íntima constante. Então eu tenho que arrumar jeitos confortáveis em que eu tenha condição de saborear a vida. Buscar situações diferentes. Se eu não tenho como mudar o meu método de trabalho, porque a sociedade que nós estamos convivendo tem aquele dispositivo, aquele jeito de trabalhar na minha área, daquela forma, que muitas vezes é exaustiva, cansativa, extremamente difícil, eu tenho que procurar energias variadas para que haja dentro de mim válvulas de escape, para que eu tenha condições de manter a minha saúde mental em equilíbrio. Quando nós repetimos a mesma energia, o mesmo método de pensar, a mesma forma de agir, sequencialmente, constantemente, nós vamos repetindo a energia que vai fazendo com que a gente se encontre em situações de debilitações. Precisamos buscar a folga, com a necessidade do descanso, porque descansar para o corpo físico é um trabalho enorme. Precisamos buscar alternativas, tanto no campo religioso, como no campo vivencial da vida. Existem coisas que nós estamos pela tampa, não suportamos mais. E nós buscamos a modificação e muitas vezes o simples trocar no método de trabalho, a simples forma de você olhar de uma maneira diferente, faz com que isso te dê mais qualidade, mais tranquilidade, saúde mental.
Porque o que está acontecendo na nossa vida? Nós não estamos suportando as nossas escolhas. E o que anda acontecendo quando a gente não começa a suportar as próprias escolhas ou quando a gente não tem opção? Como no caso de trabalhar em determinado lugar, fazendo determinadas coisas que já são costumes daquela vida, rotina daquela vida social, rotina daquela vida familiar, rotina daquele modo de pensar mediante a nossa convivência todos os dias. A observação ela tem que ser constante na busca do equilíbrio como uma necessidade de viver mais confortável. Do mesmo jeito que nós buscamos condições, porque tudo na nossa vida, tudo que nós fazemos, nos toma o bem mais precioso. Qualquer financiamento que você vai fazer, ele te toma o tempo. O tempo do financiamento e as coisas que vão acontecendo durante esse tempo até você cumprir os seus compromissos. E automaticamente o que acontece? Nós não colocamos ou não computamos aquilo que pode nos acontecer, as oscilações mentais que podem acontecer no nosso dia a dia, instante a instante, momento a momento, quando nós estamos nos nossos compromissos. E a gente tem que se valorizar mais. É importante aquilo que eu penso. Porque muitas vezes espíritos imperfeitos pensam coisas que destroem a si mesmos. E o resultado disso é tão verdade que quando a gente faz um simples exame de sangue, eu falo isso muitas vezes, o resultado daquele exame diz o quanto que você se destruiu. E não foi uma pessoa que modificou alguma coisa em relação aos seus pagamentos, aos seus recebimentos, a sua forma de vida, o seu parentesco, as atividades de ser, enfim. Mas houve destruições. A maior parte das vezes, o nosso método social de viver é tão inadequado que dificilmente nós não somos pessoas adoecidas. Há sempre um distúrbio no corpo físico. É quando o corpo físico começa a nos conversar, que o corpo físico conversa com a gente o tempo inteiro. Nós é que não damos importância para a sua conversa. Então nós trabalhamos doentes, nós trabalhamos exaustivamente, nós colocamos coisas excessivas, comportamentos excessivos que estão contidos na nossa sociedade, condição natural de espíritos ainda em evolução como nós, espíritos são necessitados, mas que precisa de um melhoramento, uma qualidade de energia nas escolhas, nas atividades do ser. Existem coisas que já estão numa plenitude de transformação. A intolerância aos preconceitos. Porque tudo que nós emitimos ao outro ocasiona um impacto para quem gera a emissão do pensamento e para quem recebe a impactação do que foi direcionado. Então nós não estamos mais tolerantes àquela convivência inadequada em relação aos preconceitos. O que está se acontecendo? Essa transformação do não aceitar o outro, do não aceitar as diferenças do outro. E essa mudança vai nos trazer uma proposta mais confortável de vida no futuro. Mas nós estamos recebendo os impactos emocionais destrutivos e automaticamente modificando regiões da nossa mente que vai nos tirando a saúde mental. O simples fato de ser homem e mulher, o simples fato de estarmos combatendo muitas vezes com diferenças e não com igualdades, já é extremamente difícil de se conviver e de se aturar todos os dias da nossa vida. Nós deveríamos ser iguais. Não haveria diferença em ser homem e ser mulher. Até porque na nossa condição de informação, o Espiritismo já nos diz que eu não sou homem, eu estou homem. Isso é extremamente diferente, porque a qualquer momento eu posso estar mulher diante da evolução do Espírito. Nessa encarnação, esta é a minha proposta
para a aquisição de informação, exercícios e por aí afora. Eu estou vivenciando a condição evolutiva de estar homem. E mudando esta questão mental, eu ocasiono conforto em mim. Eu vou amolecendo e melhorando as minhas propostas em relação ao meu momento de evolução. Nós não somos melhores mais do que um, mais do que o outro. O que existe de diferença, a necessidade do corpo físico, é que homens são mais fortes que algumas mulheres, fisicamente falando. E algumas mulheres já provada que tem muito QI, muito mais do que muitos homens. São diferenças relacionadas à proposta de aquisição de conhecimento, de evolução, não de superioridade como nós pensamos. Somos iguais. E por aí as diferenças que nos ocasionam cor de pele, nacionalidade, condição financeira, modo de falar, língua. Essas pequenas diferenças é exatamente para nos ensinar a vivermos no universo. Você imagina quantas diferenças em mundos variados, em formas de vidas variadas, de evoluções diferentes que existem no universo. Aí tem muitas diferenças. Nós estamos então aprendendo a conviver com essas pouquinhas diferenças que existem no nosso planeta, exatamente para a proposta de evolução. E não como combate, competição, desarmonia, deselegância de convivência, doenças mentais que geramos um com o outro. Nós estamos ainda numa condição, como foi dito, de concorrência. Nós somos concorrentes um do outro. E eu acredito que quando nós estivermos num comportamento social de cooperação, nós vamos viver uma sociedade mais saudável, mentalmente falando. E essa proposta, ela se inicia hoje quando nós começamos a olhar para a nossa individualidade. O que é que eu penso sobre? E não ser alguém que esteja acostumado ou que aceite algo que seja desconfortável, mentalmente falando. Porque tudo passa por mim. Se eu penso bem de alguma coisa, o bem está em mim, comigo. E eu extensifico isso aos outros. É a minha interação social. Se o mal está em mim, ele está em mim primeiro. Dificilmente eu não vou ter, diante da minha atitude, seja bondosa ou maldosa, de vários níveis de bondade, de vários níveis de maldade, dificilmente eu não vou deixar de ter um impacto primeiro do que eu sou. Portanto, falar de lei de sociedade hoje em dia e falar de saúde mental é algo de extrema importância. As coisas não estão modificando porque houve um progresso. As coisas não estão modificando porque houve mudanças sociais. É a necessidade de evoluir mesmo. É a necessidade de nós não darmos tanta importância às diferenças do outro. Nós todos somos diferentes. E é tão respeitável a nossa diferença, gente. Nós somos 7 bilhões de encarnados, um pouco mais talvez. Não existe ninguém parecido com ninguém. Mesmo os gêmeos, eles têm uma diferença, uma particularidade íntima de ser facialmente a face. Eu vou só falar da face. De ter a aparência que a gente deseja. Não existem iguais. Todos nós somos diferentes pela liberdade de sermos, pensarmos e querermos ter aquela aparência que nós queremos ter. Esse respeito, essa condição de eu ser exatamente o que sou, porque eu quero ser assim, me dá a condição da transformação e do conforto mental. Nós precisamos ter habilidade com isso.
Nós somos campeões em AVC, gente. Nós somos campeões nos derrames, né? Nós somos campeões em problemas cardíacos. Os problemas cardíacos é um acúmulo gerado pelas condições emocionais que a gente muitas vezes não aceita ou não absorve de maneira mais adequada. Nós somos campeões de doenças do fígado. O fígado é o filtrar emocional. Nós somos campeões em problemas dos rins. Nós somos destruidores do corpo físico que nós usamos. É difícil encontrar uma pessoa que ela desencarne porque gastou a energia fluídica lá no final da encarnação sem problemas físicos. É raríssimo isso, exatamente pela falta de observação. Da nossa conduta social, resultados de energias que nós estamos convivendo todos os dias, instante a instante, momento a momento da nossa vida, e que muitas vezes nós não damos a importância devida, valorize. Porque aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, eu gero em mim e jogo para o mundo. Crio um campo de atração e o mundo me devolve daquilo que eu estou cheio. Do que você está cheio? Procuremos então uma postura confortável na cadeira, agradecido que nós estamos.